eu não vou te perguntar se ocorre alguma surpresa com esse não convite, porque já era algo habitual. Mas vamos aqui para o campo dos efeitos, das consequências, ou o que a gente deve ter de manifestação daqui para frente. Você acha que isso deve azedar? Porque a relação já é azeda, né? Mas deve trazer um tempero ainda mais apimentado para essa relação Brasil-Estados Unidos? É mais um elemento dentre tantos outros, né, Elisa? Porque, vamos lá, essa vai ser um evento que vai acontecer na ONU que vai colocar no mesmo espaço físico pela primeira vez o Donald Trump e o Lula. Mas eles não devem se encontrar. Até porque, pelo que eu apurei, quem faz o discurso, quem espera para fazer o discurso fica numa salinha reservada, fora do espaço ali de onde acontece o evento. E quando quem termina o discurso sai por uma outra saída. Historicamente, desde 1950, o Brasil faz o primeiro discurso, abre a Assembleia Geral da ONU. Então, é o presidente Lula que vai dar o tom. Logo na sequência, o segundo discurso é o dos Estados Unidos, ou seja, Donald Trump, que vai ficar esperando na salinha o presidente Lula falar. Na sequência, fala Donald Trump. E qual que é a expectativa em relação ao discurso do presidente Lula? Porque esse é o grande evento da diplomacia mundial e, para o Brasil, é o momento de brilhar, do presidente Lula ser o centro das atenções. Há uma grande expectativa sempre em relação ao discurso do Brasil, porque além de ser o primeiro discurso, é um discurso que geralmente se conecta com as agendas da ONU. Então, o presidente Lula, nesse evento, provavelmente vai fazer uma grande propaganda da COP30, vai aproveitar para os holofotes do mundo para falar sobre a importância desse evento que vai acontecer agora em novembro em Belém, que é a grande aposta do governo para esse ano de 2025. Um evento que não deve contar com a presença do Donald Trump, obviamente, mas há uma expectativa muito grande sobre o comportamento dos Estados Unidos, dos representantes dos Estados Unidos em relação às discussões climáticas. Além da COP30, por óbvio, o presidente Lula deve mencionar as questões sobre clima, que é um assunto que deve também nortear outros discursos que vão acontecer nesse momento. É esperado também que o presidente Lula fale de soberania nacional e democracia. Ainda não se sabe qual vai ser exatamente o tom do presidente Lula em relação a Donald Trump e aos Estados Unidos. Mas, com certeza, o presidente Lula vai mandar algum recado para defender as instituições brasileiras, o Supremo Tribunal Federal, o julgamento que aconteceu envolvendo os que participaram do 8 de janeiro. Agora, por outro lado, há uma expectativa muito grande sobre como Donald Trump vai se comportar na véspera do encontro, na véspera da Assembleia Geral da ONU, no dia. Porque se ele aplicar algum tipo de sanção no momento que vai acontecer a Assembleia Geral da ONU, novas sanções contra Alexandre de Moraes ou novas tarifas ao Brasil como resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro, então o presidente Lula certamente vai responder no seu discurso, que vai ser o primeiro. Se o Donald Trump não aplicar nenhuma sanção até o momento do discurso, o tom deve ser um pouco mais ameno. Então, a expectativa é muito grande. É um momento que o Brasil vai com uma comitiva mais enxuta. O Brasil gostaria de levar, por exemplo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, mas ele se recusou a participar dessa viagem porque recebeu uma série de restrições. Não poderia se locomover além de 5 quadras de onde acontece a Assembleia da ONU e do hotel onde ele está hospedado. O Brasil considerou isso uma falta de respeito, uma descortesia da diplomacia norte-americana, então o Brasil vai com uma comitiva bem mais enxuta do que costuma nas assembleias da ONU. Pedro Venceslau, então o ministro da Saúde se recusou a ir, porque ocorreu o convite, mas já está confirmado, é isso? Ele não vai? Vai ficar aqui no Brasil, poderia ir, mas aí ele não poderia se locomover para as agendas paralelas, encontros bilaterais. Tinha uma agenda da OPAS, por exemplo, que aconteceria numa distância maior do que 5 quadras. Então seria um constrangimento enorme para o ministro da Saúde ter que ficar recebendo as pessoas no hotel ou se locomovendo apenas nas 5 quadras ali no entorno da Assembleia da ONU. Então ele preferiu não ir. E o presidente Lula também acabou aproveitando a situação. Então vamos com uma comitiva bem mais enxuta, vamos levar menos gente. A ministra Marina Silva, com certeza, vai ser uma das grandes estrelas dessa delegação, da comitiva brasileira, porque ela vai lá representando também a questão da COP30, mas vai ser um evento que vai acontecer num ambiente bastante estranho e diferente em relação às últimas assembleias, né, Elisa?
Venceslau, trazendo para a gente as apurações, todos esses detalhes em relação à Assembleia Geral da ONU, comitiva brasileira que embarca neste momento para os Estados Unidos, lembrando que a primeira-dama da República, Janja Silva, já foi. No meio da semana, ela que já foi para os Estados Unidos, porque também tem outras agendas, a exemplo da Aliança Global contra a Fome, que é uma das bandeiras de trabalho da Rosângela Silva, Janja da Silva. Pedro Venceslau, obrigada, pelas informações. Já a gente papeia mais.